Olá, vamos direto ao ponto hoje com uma análise bem profunda de um arcano que, nossa, assusta muita gente, né? O arcano 13, a morte. A morte, sim. É um clássico do receio no tarô. Exato. E a gente tem aqui umas fontes, um material que olha para ele por vários ângulos. Mítico, poético, psicológico, esotérico. Bem completo. A ideia é essa, ir além daquele medo inicial, sabe? E entender a mensagem de transformação radical que essa carta traz. É isso aí. É uma frase que achei forte no material. A morte não é o fim, mas o portal entre o velho e o novo. Perfeito. Isso já joga a gente para aquela reflexão essencial, né? Qual? Aquela do... O que na gente já morreu, já deu o que tinha que dar, mas a gente continua carregando, fica ali, insistindo. Boa pergunta para começar. E essa é a ideia central que as fontes trazem, né? A morte como um chamado mesmo, para renovar. Um chamado potente para a gente se desapegar do que não serve mais. E olha, essa ideia de morrer para renascer, isso está em todo lugar, É né? universal. Sim, o material até lembra de figuras tipo Hades, lá na Grécia, o submundo como lugar de purificação, sabe? Ah, sim. Ou Osíris no Egito, que é despedaçado e renasce. Uma imagem forte de regeneração. E Kali também, na Índia, Kali. que destrói o ego para libertar o espírito. São todos ecos dessa mesma ideia. Faz sentido. E a imagem clássica do Rider-Waite, um esqueleto no cavalo branco. Ah, essa é icônica. O esqueleto imparcial, né? Ceifando todo mundo. Rico, pobre, o cavalo branco ali. Mostrando que a transformação chega para todos. Sem distinção. Exatamente. É um processo universal. E essa universalidade, ela está na simbologia da carta, né? O material detalha isso bem. O esqueleto, por exemplo. Sim, o esqueleto. Não é só para ser macabro, né? Não, claro. Ele representa a essência. Aquilo que fica quando o supérfluo, o ego, já foi. É o que permanece, a estrutura. A estrutura. Interessante. E a foice? Aquela foice que ele carrega. A foice é o corte radical, necessário para romper com o padrão antigo, sabe? Com hábito, crença que prende. Então é uma libertação, mesmo que pareça doloroso? É uma ferramenta de libertação, sim. E o cavalo branco é a força da mudança, pura e inevitável, a transição em si. E aquele sol nascendo lá no fundo. Ah, o sol. É a promessa, né? A garantia de que vem um novo ciclo depois da travessia. A luz depois da sombra. Falando em sombra e luz, tem as cores alquímicas que o material menciona. O preto e o branco. Isso. O preto da nigredo, da putrefação, sabe? Aquela dissolução necessária do velho para criar espaço. A fase inicial. Exato. E depois o branco, que é a pureza, a consciência nova que surge depois dessa limpeza desse luto. Essa ideia de dissolver e renascer. Isso conecta muito com a psicologia profunda, né? O material fala bastante de Jung. Fala assim. Para Jung, a morte era um arquétipo-chave da transformação. Como assim? Encarar essa morte simbólica seria como atravessar a nossa própria sombra, o inconsciente. É um passo essencial para a individuação. Para se tornar quem a gente realmente é. Isso, integrando tudo. E o Hillman, outro psicólogo que as fontes citam, falava dessa necessidade de morrer metaforicamente para libertar a alma, a imaginação, das garras do ego. Então fica essa tensão, né? A sombra da carta é o medo de mudar, a rigidez. O apego ao que já foi. E a luz é a aceitação, a entrega, a liberação que permite a gente evoluir. Então essa morte simbólica é quase um requisito para crescer? Para evoluir, elas parecem reforçar essa ideia de ciclo, de processo. Com certeza reforçam. Na Cabala, por exemplo, associam a carta à letra Nã. Não. Nã significa peixe, que é um símbolo de movimento, de renascença vindo das profundezas do inconsciente. Interessante. E na astrologia, imagino que seja Escorpião. Exatamente, Escorpião, o signo da morte, do renascimento, da transmutação. Aquela coisa de descer ao inferno pessoal para achar poder. Faz todo sentido. E o número 13, que sempre tem aquela fama, né? Pois é. Mas aqui o 13, que é 1 mais 3, né, dá 4. Certo. É visto como a estrutura,
o 4, que surge depois da criação, o 3, que por sua vez veio de um início, o 1. Mas tudo isso só depois de uma destruição necessária. É criar a partir do fim. E a alquimia de novo. A morte como um negredo. Isso, a primeira fase. A escuridão onde o velho se dissolve para que o ouro, a consciência, possa surgir lá na frente. Olha, juntando tudo isso, mito, símbolo, psicologia, misticismo, a mensagem que fica bem clara é que a morte no tarô não é para castigar, né? De jeito nenhum. Ela vem para libertar. Ela corta o que já apodreceu, o que impede a vida de seguir. Mesmo que a gente ainda esteja segurando aquilo. Mesmo que doa. Mesmo que doa. A dor não é o ponto final, é quase a dor do parto de algo novo. É um convite para a gente largar a ilusão de que tudo tem que ser permanente. Tem uma frase bonita sobre isso no material. Quem abraça o fim, torna-se eterno. Poético, né? Mas profundo, porque te insere no ciclo. Então, para a gente ir fechando essa exploração, o Arcano 13, a morte, é sobre uma passagem essencial. Reconhecer e aceitar o fim de um ciclo para deixar o novo nascer. É sobre soltar o que já perdeu a vitalidade. Pode ser um relacionamento, um trabalho, uma ideia antiga sobre nós mesmos. Para dar espaço para o novo ser que surge. E vale repetir, não é sobre fim físico, né? É transformação interna. Profunda. E, para terminar mesmo, tem uma pergunta alquímica final que as fontes deixam para a gente pensar. Manda aí. A pessoa está pronta para morrer, simbolicamente, e descobrir que ainda está viva, mas diferente. Irrevogavelmente diferente. Uau, forte. E a ideia para levar daqui talvez seja essa. A gente não é o que termina. A gente é o que renasce depois de cada fim.